Sim. Então, muito bom, excelente, viu? Eu tô colocando aqui para você, ó. Olha o que eu falei. Então, excelente. Então, excelente. Precisa? Não. Excelente. Diferente, né? Sim, tem um peso maior. Eu falei O diferente, né? excelente que você Olha falou. aqui, eu falei diferente, né? Não precisa do né. A gente fica tão Então, acostumado que diferente, ó, né? Ó, olha, eu usei dois vícios aqui, iniciais em em quatro palavras. Então, né? Eu botei, diferente. então, excelente. Diferente, né? Olha, cada uma vem outra. Você vê? Então, excelente. Diferente, né? Ó, tá aqui empatada a coisa. Leva Uhum. tempo. É um trabalho contínuo. Você lembra de Michael Jordan, aquele ex-jogador de basquetebol? Você lembra dele? Sim, sim. Michael Jordan, ele tinha uma altura que para um jogador de basquete não era ideal, ele era baixo. Ele foi, não sei se você sabe disso, mas ele foi reprovado num dos testes que ele fez para poder ser jogador na escola. E ele foi reprovado, não aceitaram ele, não. Ele é altura mediana, não é uma altura, né? Não tinha a altura ideal. Veja bem, só que ele fez o quê? Compensou. Ele compensou a baixa estatura através de treino. Treinou, treinou e treinou. Então o que, que aconteceu? Ó, então o que, que aconteceu? Preciso do então? Não. Você vê que eu estou colocando na minha expressão então, estou colocando né, não precisa de nada disso. Pensa bem, ele compensou a baixa estatura por treino. Ele deu uma certa entrevista que foi a seguinte: que jogar basquetebol para ele era o maior prazer dele. Era algo muito tranquilo, era algo fácil para ele fazer, porque ele treinava, 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 ele chegava antes dos outros jogadores e batia bola, se aquecia, treinava, treinava, treinava. E quando começava o jogo, efetivamente, ele já tinha sincronia entre a quadra, entre a cesta. Outros não teriam a mesma performance porque não tinham os mesmos hábitos, não fazia a mesma coisa que ele fazia, de treinar antes, com antecedência e muito, se dedicar muito àquilo. E ele deu a entrevista dizendo o seguinte: o que faz toda a diferença, ele fala assim, os fundamentos não mudam, e sim a nossa atenção a eles. Como você mesmo disse, falou, puxa, mas eu não tinha consciência que seria algo assim tão incrível, tão revelador essa questão da oratória, porque eu já achei que eu falava bem, eu falo bem, mas que eu poderia melhorar ainda mais. O grande problema das pessoas, em geral, é que elas não reconhecem a sua própria necessidade de melhorar. Se elas não reconhecem a necessidade de melhorar, elas vão precisar melhorar. Porque aos Não. olhos dela, ela já é muito boa no que ela faz e às vezes é muito boa. Só que você gosta de café com chantilly ou não? Não, eu, não, eu prefiro ele puro. Para quem gosta de chantilly no café, o café fica melhor com chantilly. Mas para quem toma café puro, não faz tanta diferença, na é verdade? Uhum. Então, Sim. assim, quando alguém toma um café com chantilly e ele vê um café puro, ele observa uma oportunidade de melhorar. O que é bom sempre pode ficar melhor. Então, exatamente isso aí, então não preciso usar o então. Eu posso falar, falar, falar sem usar esse tipo de expressão. Tem que tirar isso do vocabulário, tem que tirar o né do vocabulário, tem que tirar o a, o é. Leva tempo? Leva. Leva, você vai trabalhando, e aí sim você consegue retirar isso aí.
é muito difícil, não é algo fácil. Você tem que perseguir, você tem que insistir, tem que trabalhar duro para isso. Alguém fica com aquela barriga tanquinho sem dar duro lá? Ah, não mesmo. alguém cria, não é, né? Alguém torneia, né, o músculo, né, a musculatura lá do bíceps, do tríceps, fica, né, excelente na apresentação pessoal dela, física, sem dar duro. Não fica. Tem que dar duro. Então, o que estamos falando aqui é exatamente um outro lado que muitos desconhecem a sua própria necessidade de melhorar. Porque já falam bem, já se expressam bem e acham que é muito bom. E são boas. São boas. Não quer dizer que essas pessoas, assim como você é excelente no que você faz. Mas você vai ver oportunidade de melhoria, de, puxa, eu posso ir muito além. Vamos lá. Hoje, uma outra coisa que eu falei sobre alimentação, falamos sobre vício de linguagem, falamos também sobre essa questão da insegurança da fala, falamos sobre respiração, da importância da respiração, de respirar bem para falar bem. E a clareza na comunicação, ela se dá retirando tudo isso aí. Falando um pouquinho sobre eloquência. Eu vejo você, por exemplo, falar, você não tem problema de dicção. Sua dicção ela é boa. Se ela é boa, ela ainda pode ficar melhor, sabia disso? Como é que você faria para a sua dicção ainda melhorar mais? Você sabe o que você tem que fazer? Não. Nós temos na história da Grécia, nós temos um orador que na época dele, ele foi o maior orador da Grécia. Esse orador ele se chamava Demóstenes. Esse orador, ele não era apenas um orador qualquer, porque ele, antes de se tornar esse orador fantástico, ele tinha problemas seríssimos. O primeiro problema dele era a gagueira. O melhor orador da Grécia anteriormente era gago. Olha aí. Vamos começar por aí. Ele era gago. Segunda característica dele, ele era magricela, franzino, muito magro. Não tinha nenhum sinal assim físico de beleza. Era careca. Já tinha perdido os cabelos. Olha isso. Magro, franzino, gago, careca. Nenhuma característica de liderança. Esse homem aqui, puxa, não tem como ocupar nenhum cargo de poder no governo, seja lá onde for, ele vai ficar sempre ali no mais ou menos. Só que o que ele fez? Ele entrou para uma escola de oratória, ele teve alguns mestres que ajudaram ele, e ele fazia exercícios para melhorar a dicção. Ele colocava pedrinhas na boca, ia lá para a praia, pegava textos e recitava em voz alta com aqueles obstáculos na boca, por exemplo. Treinava, depois retirava as pedras e recitava os textos novamente sem os obstáculos na boca. E aí, a partir dali, a dicção dele foi melhorando. Eu não sei se você sabe, mas antigamente nós não tínhamos na sociedade, nós não tínhamos essa facilidade que a gente tem hoje. De, por exemplo, você tem uma causa e você contrata um advogado para defender a tua causa. Naquela época, você teria de fazer a sua representação e a sua defesa. Você sabia disso? Não. Se você não soubesse falar direito, o que você precisaria fazer? Você contrataria uma pessoa, ela cobrava uma taxinha lá e ela escrevia para você um discurso. E você pegava aquele discurso comprado, que você comprou, você encomendou, e ia lá, estudava aquilo, ia lá fazer uma defesa pública. A sua causa, você tem uma causa, você ia lá,
fazia uma reunião, provocava uma reunião e se defendia publicamente. Puxa, caramba. Voltando ao Demóstenes. Demóstenes ele ganhou uma coroa de ouro de Atenas, porque houve uma guerra e ele conseguiu, na arte da oratória, mobilizar, reorganizar todo o exército. Teve uma liderança política de reorganizar o exército para a guerra. Então, assim, o papel dele na história não foi apenas de falar bem, mas foi realmente, ele foi um político e ele conseguiu, através da arte do bem falar, convencer, motivar as pessoas a fazerem o que era necessário na época. Hoje nós temos essa necessidade de convencer as pessoas a comprar um produto, a comprar uma ideia, de fazer alguma coisa. Na arte de bem falar, ela está intrínseca realmente todas as técnicas, como por exemplo melhorar uma dicção. Você tem uma boa dicção, você ainda pode ficar com uma dicção 1000 vezes melhor se você... Um exercício muito prático, simples, fácil. Você pega uma caneta ou um lápis, coloca entre os dentes, aqui, e você vai falar com um obstáculo na boca. Você seleciona um texto que você de repente vai fazer uma apresentação aí de 1 minuto, que seja, vai colocar o obstáculo e vai primeiro trabalhar com esse obstáculo na boca, o seu texto. Quando você retirar o obstáculo e falar o texto normalmente, você vai perceber que a pronúncia, que é a arte de bem dizer, bem articular, ela vai ser ampliada, vai ser 1000 vezes melhor. E o que isso vai provocar? Uma clareza maior, um entendimento maior no que você está falando. O impacto. Então são os elementos. Lembra, dos 38% da sua voz, por exemplo, você vai conseguir atingir os 38%. 55% você vai estar trabalhando ali também, é o conjunto, e os 7% é o conteúdo. O conteúdo não é importante? É, muito importante. Porém, vale ressaltar o quê? Se eu tiver um conteúdo excelente, se eu não tiver uma boa expressão corporal e nem vocal, esse conteúdo aqui, eu matei ele. Porque o conteúdo são só 7%. E eu não fiz um bom trabalho nem na minha voz e nem na minha expressão corporal, e o conteúdo, então, ficou comprometido. As pessoas não conseguiram olhar para o conteúdo, para o seu conteúdo e enxergar valor nele, porque ficou deficiente em uma dessas áreas. Então você vê que precisa ter o suporte corporal, vocal, para que o conteúdo seja enxergado. Porque se eu não tiver aqui nem aqui, como que você vai direcionar as pessoas para observar o conteúdo? Toda essa performance corporal e vocal, ela tem que convergir no seu objetivo, que é mostrar o conteúdo, não é? 7%? Nossa, Nossa, essa sua colocação está perfeita, porque eu acabei de lembrar de um projeto da escola do meu filho, um projeto, diga-se assim, maravilhoso, que simplesmente não foi aprovado pelos pais. Por quê? Porque a comunicação foi terrível. Existia um prazo muito curto para fazer a adesão. Foi assim, a pandemia trouxe umas coisas muito adversas. E tinha esse prazo, foi muito curtinho. Então, a escola não apresentou da forma que deveria. A comunicação, na verdade. Então, da forma que eles trouxeram o negócio, assustou os pais. A adesão foi muito baixa. Pelo contrário, teve pais que se mobilizaram justamente para outros não aderirem. E depois que passou o prazo, quando a gente teve uma reunião que foi falado, foi feita a apresentação de uma forma mais coerente e a gente viu o que era realmente o projeto, foi assim, uma dor no coração, porque era um projeto realmente muito bom
talvez daqui 1 ou 2 anos tente implantar de novo, mas melhorando essa questão da comunicação, mas é exatamente o que você falou. O conteúdo ele é excelente, mas falhou em todo o resto. Sim. Perdeu. Comprometeu totalmente, não é? Totalmente, totalmente. Foi perdido realmente por falta de uma falha muito grave na comunicação. Exato. A forma que a gente transmite, de fato, não importa se pode ser o melhor conteúdo. Se não souber transmitir, você perdeu tudo. Perde tudo. Perde. E é uma oportunidade ímpar, né? Que você tem, ou você aproveita ou não. Você perde a oportunidade. Então, não podemos perder as oportunidades. Uma coisa muito interessante que você está falando, e que para complementar essa questão que eu falei agora sobre essa técnica que você pode ter até de dicção, que eu falei também anteriormente, foi a respiração. Exercício de respiração. Você pode adotar no seu dia a dia, ou pelo menos uma vez na semana, e antes até de falar publicamente ou uma gravação. Sempre aquecer as cordas vocais. Como assim? Como que eu faço isso? Simples. Você pode anotar aí SI de si, FU de fu, XI de xi e o PA de pá. Sifuxipá. São 4 palavrinhas aí. Sifuxipá. E o que você vai fazer com esse sifuxipá? Cantores, atores usam muito isso para poder fazer representações, antes das representações. Eu vou usar o si para fazer um trabalho de respiração e de aquecimento vocal. Exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou inspirar pelo nariz e vou soltar pela boca o si, que seria isso aqui, ó. Quando eu faço isso, além de aquecer as cordas vocais, as pregas vocálicas, o que eu promovo? Eu estou trabalhando, exercitando o meu diafragma. Que, na verdade, poucas pessoas no dia a dia têm consciência do diafragma e, naturalmente, elas irão falar usando o peito ou usando o nariz, que é uma voz mais nasal. Tem pessoas que têm voz caracterizada, justamente porque ou é uma voz pelo nariz ou voz do peito. Que muitas vezes as pessoas falam de forma errada e respiram de forma errada, usam muita garganta. Prova disso é quando você está lá de forma descontraída assistindo um jogo de futebol ou de basquetebol, alguma coisa do seu time preferido, e você está numa euforia, você grita, e você fala, no dia seguinte você está sem voz, ou até no mesmo dia, você está sem voz, né? A pessoa, não sei o que, nossa, por que você está assim? Nossa, ontem eu me acabei, eu gritei muito, fiquei muito emocionado, Copa do Mundo, e está sem voz, está com a voz fraca, rouca, porque gritou muito, né? O que acontece? Ó, diafragma. Soltei. Exercitei o diafragma. Aqueci as pregas vocais. Ó. Aí eu vou soltar. Soltei, exercitei. E o chi. E por fim, o pá. E aí você coloca os dedos aqui, coloca o dedo aí no seu diafragma aí, coloca os 3 dedos aqui no diafragma, os 4 dedos, e você faz você agora depois o e o final, o pá, você dá um soquinho aqui, ó. Ele contrai, você vai sentir. Se não está contraindo é porque você não está usando ele. Ele está inativo, então você tem que experimentar e fazer essas expressões para ele poder ativar. Faz o sifuxipá aí, por favor, para você sentir. Vamos lá. Pode soltar o ar todo, tá? Pode soltar o ar todo.
Solta pela boca, isso. Deu para sentir dando esse soquinho aí? Na verdade, não senti o soquinho, não. Uhum. O fu, eu senti mais dificuldade. O si e o shi, eu percebi que dá para usar o diafragma. O fu eu já senti mais dificuldade. Até na primeira vez que eu falei, eu acho que foi até na vocal e não foi No no diafragma. diafragma. Sim. Perfeito. O parto, não senti como fazer o pá. Isso você vai precisar, no caso, colocar em prática a título de exercício. Você vai sentindo. No fim fica isso aqui. Depois que você faz separadamente, depois o. Você repete simultaneamente aqui. Cadencialmente. Quanto mais você colocar volume no mais contraído vai ficar o diafragma. Você vai treinar isso aqui. Quando você for falar, for fazer a sua apresentação, você usar o diafragma, você vai ver que você vai ter mais potência. Você vai pausar mais. Você vai trabalhar mais o ar que está saindo da boca. Essa aqui é uma técnica de respiração, mas também vocal. Outro exercício útil para você fazer é soltar a língua. Como escolher palavras como dra, dré, dri, dró, drrr. E você pode manter o ar no drrr, no ar, drrr, até acabar o ar. Depois no dré, dré. No final, você vai fazer o dri, o dró e o drrr. Bacana. Fiz isso, e aí você pode soltar a musculatura facial da forma assim. Solta. Solta. Aí você pode fazer também o mamemimomu, que é o mamemimomu. E pode soltar fazendo também através do inhame, que é o inham, nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Faz várias vezes, nham, 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 dra, dre, dri, dro, dru, drrr. Trabalha isoladamente cada um desses elementos. Faz o sifuxipá antes. Pô, bacana. Puxa, mas eu não tenho todo esse tempo hábil para fazer isso como aquecimento. Então, você pode fazer só o sifuxipá e um drrr. Soltou aqui e vai fazer a gravação. Não tenho tempo. Se você se planejar para fazer um aquecimento antes, quais serão os benefícios? Primeiro benefício, você vai ter mais clareza, você vai estar mais preparada, você vai ter suas cordas vocais aquecidas e a sua musculatura facial. Porque quando nós falamos, nós temos, para cada palavra que expressamos, nós temos bilabiais, nós temos várias palavras que a gente usa, por exemplo, dente palatal, que você usa o dente e o céu da boca. Você usa, por exemplo, várias palavras que você vai usar dente, palato, língua-labiais, só língua e lábios, língua-palatais. Você vai trabalhar sem consciência, você vai usar todos esses elementos de língua, dentes e palato para pronunciar bem as palavras. Uma vez que você exercite isso com antecedência, você está preparando todas essas formas, esses formatos de língua, dente e palato antes da sua apresentação. Então a sua performance na apresentação vai ser 1000 vezes melhor. Puxa, mas eu já faço bem a comunicação. Se eu fizer isso, vai melhorar mais? Com certeza. Você vai estar mais preparado. Sabe aquelas palavras que sem querer você dá uma tropeçada?
Que Sim. parece que travou a língua ali, você tinha que pronunciar uma letra e aí você comeu a letra. Uma coisa comum acontecer na comunicação é a omissão de algumas letras, como por exemplo a letra R nos finais das frases, a letra L também no final da frase, ela é muito comum, e a letra S, que você tem que expressar, por exemplo, no plural, e você come o S e aquele plural ele se transforma num singular. Palavras, seria palavras. Tem um S, lembra do se fuxipá? Olha o S aqui. É. Palavras. Dependendo da velocidade que você estiver falando, a tendência é você omitir algumas letras na sua comunicação. Por quê? Não há uma abertura suficiente da boca, você não tem um ponto de articulação perfeito, e aí acaba você abrindo pouco a boca, e a omissão ela se dá porque não tem volume suficiente de voz para pronunciar aquela letra. E ela é omitida justamente porque acabou o ar e no finalzinho da frase não se ouviu, por exemplo, o L, o R, pronunciar. Pronunciar, fica pronunciar. Cadê o R do ar? Comeu. E às vezes pronunciar, o volume está baixo. Acabou o ar. Se você não exercitar o diafragma, a probabilidade de você omitir letras na sua comunicação é muito grande. Só que o que acontece, grande problemática que nós encontramos, a pessoa nem tem consciência disso. Ela nem. Para ela tá ótimo. Para ela tá ótima a comunicação dela, obrigado. Não, eu sou bom comunicador, sou bom comunicador. Porém, se você, como eu falei, colocar o óculos da oratória, você fala, nossa, eu estou omitindo letras, palavras importantes na minha comunicação. Outro ponto. Só me fala uma Pode coisa. falar. Qual o tempo de aquecimento que seria ideal? Se você quiser fazer uma vez soltar todos eles, depois repetir o se fuxipar, e fizer todos eles, você pode até fazer uma vez só. Vai dar aí o quê? No máximo, não leva nem 5 minutos para você fazer todo ele. Você já aqueceu a tua voz, as cordas vocais, você já está pronta para fazer. É muito rápido. Não é uma coisa que você tem que ficar lá 15, 10, não. 3, 4, 5 minutinhos você já fez o aquecimento e já entrou em cena para fazer bonito aí. Por isso que é tão importante fazer. E assim, o que acontece? Alterações nas cordas vocais. Alterações. Eu tenho um aluno que ele teve câncer na amígdala. Nossa. Outra situação, quando criança, ele foi mordido por um cão, bem na boca aqui, ó. E aí ele causou ferimentos e por dentro da boca ele possui cicatrizes. Isso afetou a fala dele e ele não pronunciava corretamente o S por conta desses problemas que ele teve na infância, mas ele não se dava muito conta que às vezes ele, quando ia expressar palavras que possuía finais em S, não saía às vezes o S. E ele começou a fazer oratória para quê? Para melhorar, lógico, mas ele já era um bom comunicador, ele é muito bom. Mas esse foi um ponto detectado pela oratória e nós trabalhamos isso. Agora, a comunicação dele ele já consegue pronunciar os S's finais. Mas percebemos no decorrer do trabalho o histórico dele. O que houve? Por quê? Lembra da raiz que eu te perguntei? Tá? Importante a gente identificar a raiz. Cada um tem gláucia, talvez tenha algumas raízes. Talvez não seja nessa ordem, mas talvez seja emocional, psicológica, que você vai trabalhar sua mente para falar, porque tudo afeta a fala. A emoção, o estado emocional afeta a fala. Pega uma pessoa que está triste, ela vai falar, você percebe que ela está triste na fala. Ela está feliz,
Você percebe no tom de voz dela que ela está muito feliz. Uau! Para você ver que emocionalmente falando, vai trazer para sua voz. Então, assim, qualquer alteração de ordem emocional e até física, psicológica, vai afetar diretamente na tua fala. E é uma questão também cerebral. O cérebro, ele emite, ele conversa. Lembra dos neurônios que eu falei? Fazer a sinapse. Ele entende que tem algum problema aqui e ele vai comunicar para o outro já o problema. E ele vai ficar realmente afetado. Um grande problema hoje que nós encontramos, sabe qual é? Exemplo, ar-condicionado e aquecedor de ambiente. Mas como assim? Quando eu estou num ambiente que está muito frio, o ar-condicionado ele provoca um ressecamento do ar, da umidade do ar. Ele resseca, ele mata a umidade do ar. E o que acontece quando você está falando, por exemplo, num lugar que tem muito ar-condicionado? O que se aconselha? É você ingerir bastante água em temperatura ambiente, para hidratar a mucosa da garganta. Porque com o tempo você pode ter problemas na sua voz. Você vai criar realmente problemas, porque quando você está falando e você não hidrata a mucosa da garganta, você vai criando ali alguns edemas e você precisa, às vezes, exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você está pigarreando. Sabe quando você está falando e aí você faz... você raspa a garganta? Sim. Porque está ressecado ali. Ou está ressecado porque criou um edema. Cria ali como se fosse ali um líquidozinho e ele causa irritação na garganta. Então, para limpar, você tem que fazer o que se recomenda. Não é raspar a garganta, não é pigarrear, como a gente comumente faz. O que se recomenda? Puxa o ar aqui, ó, inspira pelo nariz e faz a deglutição. Ó, você engole para você limpar. Um ótimo alimento para você limpar realmente a garganta é a maçã, porque ela produz uma limpeza, ela tem efeito adstringente para limpar. E ela possui também uma propriedade chamada pectina. A pectina, ela não é só encontrada, por exemplo, na maçã. São diversos alimentos, por exemplo, vou colocar bebidas cítricas. Você pode pesquisar depois, existem várias que vai também trazer limpeza à garganta, ao organismo. Nessa questão da alimentação, o que se aconselha fazer, voltando para essa questão da alimentação? O que se aconselha? Verduras e legumes aí bem mastigados, para você realmente ter uma boa digestão, e até anteriormente, antecipadamente, você vai fazer uma apresentação pública, se aconselha realmente você comer coisas leves. Comidas como essa que eu falei agora, legumes, verduras, coisas leves. Comida muito condimentada, muito pesada, eu vou fazer uma apresentação daqui a 1 hora. Vou almoçar antes. Eu sou a palestrante convidada, que lindo. Nossa, demais, né? Ai, que honra, que alegria. Puxa, eu tô tão feliz. Vamos comer uma feijoada. Ai, que beleza, que escolha errada. Vamos comer uma feijoada? Vamos, querida. Você tá lá com suas amigas. Ai, vai ser um sucesso. Não vai. Porque vai dar uma soma. E aí eu vou beber aquele refrigerante, aquela Coca-Cola, aquele Guaraná gelado delicioso. Foi perfeito o almoço. E na hora que eu começar a falar, essas distensões gástricas vão começar e vai virar um vulcão ali. E olha, ó, bebidas também, por exemplo, que você usa derivados do leite. Pega um chocolate. Ah, não, eu vou fazer, sabe o quê? Depois que eu comer, depois que eu fizer tudo isso, eu tenho uma balinha aqui, uma pastilhazinha de menta, olha, ótima para garganta, viu? Hortelã, uma maravilha, olha.
Isso aí vai fazer, sabe o quê? Mascarar. Vai mascarar. Por quê? Ela tem glicose, ela tem açúcar, ela vai melar a tua garganta. Vai causar irritação. Quando você começar a falar, você vai sentir a garganta seca. Vai secar a garganta e você vai começar a deglutir para tentar trazer saliva para a garganta para lubrificar. E você vai ficar incomodado. E aí você tá lá bem naquele auditório que tem aquele ar-condicionado torando. A umidade do ar tá zero. Você acabou de comer coisas erradas, chupou aquela pastilhazinha que mascarou, achou que suavizou a garganta. Não, deu um alívio, é bom, né? Muito bom, delícia. Chegou lá, tudo contribuindo para quê? Para o fracasso, não vai dar certo. Então, assim, o que se recomenda é essas pastilhazinhas, chocolate então. Olha, pode ser até que, por sorte, eu comi o chocolate. Eu conheço uma história de um coral da Igreja Católica. Isso é um case real, tá? Que existia aquele coro lindo, aquele coral lindo de meninas que estavam lá fazendo apresentação linda, ganhou até prêmio. E o padre dava sempre um chocolatinho para cada uma, para elas cantarem bem, antes da apresentação. Nunca desafinaram, não afetou em nada, porque atingiu o emocional psicológico. Ai, o chocolatinho vai me fazer bem. E aí comia o chocolatinho, todo mundo preparado, todo mundo fazia lindo, ganharam prêmio e tudo mais. Não afetava. Mas aí, poxa, cientificamente falando, você vai falar, poxa, por que não afetou então, não melou a garganta, não sei o quê? Aí entra essa questão aí do cérebro, que produz realmente, vou botar aí dopamina, entre outras minas da vida aí, trazia o bem-estar, preparava emocionalmente, todo mundo cantava bem. Era bom, era bom. Recomenda-se? Não. Derivados do leite, condimentos, gases, não coloca na sua dieta antes de apresentar. É o que se recomenda. Para quê? Eliminar a possibilidade realmente de fracasso por conta desses distúrbios aí, gástricos e aí por aí vai. Isso aí são e a gente sempre tem exceções, né? No caso, o coral foi a exceção. Eram mas crianças e elas estavam ali felizinhas porque nem caprichava, dava, talvez até, acredito eu, tá? Uma explicação que eu encontro. Talvez o foco delas, na memória delas, era o quê? Porque o cérebro é poderoso, né? Ah, o chocolate faz bem, então eu estou preparada. Dava segurança para elas. Então essa questão psicológica também é muito importante. Para que nós não alonguemos muito nessa questão, mudando um pouquinho da água para o vinho, até para a gente caminhar aqui para o final, já falta 10 minutos para acabar, olha isso. Que loucura. Ah? Falta 10 minutos para acabar, passou voando aqui. Nossa, né? Passou rápido. Vou deixar aberto aqui esses pontos que nós tratamos, deixar aberto para você falar um pouco, e aí depois eu caminho aqui para fazer a finalização. Fica super à vontade aí. Observações, pensamentos do que foi realmente falado até aqui. Eu acho que todo esse conjunto que você apresentou, ele faz muito sentido, porque quando você se atenta aos detalhes, na verdade o que faz a diferença são os detalhes. Verdade. Os profissionais que vão se destacar são os que dão diferencial, e o diferencial está nos detalhes. Porque hoje, se você entra no YouTube, se você faz uma pesquisa, o que mais tem é conteúdo. E tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Todo mundo falando ou trabalhando o mesmo conteúdo. Se for falar da minha área, todas as consultoras elas vão trabalhar no mês praticamente os mesmos produtos. Por quê? Porque a gente trabalha com direcionamento. Então, toda a força de vendas está voltada para as promoções. Toda a força de vendas está voltada para aqueles produtos que são os melhores para a gente naquele mês, que é a campanha. Então, aonde que nós vamos encontrar o diferencial de cada profissional? Nos detalhes. Verdade. Quem souber falar melhor. Uma coisa que eu evito de fazer é ficar postando todos os posts que todo mundo posta.
Eu gosto de criar o meu conteúdo porque eu entendi lá atrás que não adianta eu colocar a mesma coisa que todo mundo coloca. Se eu tiver no meu Instagram o mesmo post que toda a equipe está fazendo, o meu Instagram ele não é interessante, porque ele não tem um diferencial. É mais um no meio de tantos. Então, o que que eu... então. Eu vou tirar o então. O que que nós oferecemos de diferente? O que que eu ofereço de diferente? Meus vídeos, eu preparo os meus posts, pode não ser o mais incrível, mas ele não é repetido, porque é meu. Bacana. A pessoa olha assim, ela fala, bom, tem uma coisa diferente. Ela tá seguindo 10 profissionais, Sim. consultoras, mas o meu tá ali por quê? Porque ele tem um diferencial. As outras 9 estão postando as mesmas coisas. Então ela vai visitar o meu porque o meu é diferente. Bacana. E aonde que eu estou me pegando são nos detalhes. Se eu consigo melhorar dicção, se eu consigo melhorar a oratória, se eu consigo comunicar melhor, eu também vou chamar mais a atenção. Verdade. Em relação às outras. Verdade. O conteúdo, ele vai fazer a diferença. Tem meninas da minha unidade que ela fala, não, toda vez que a Glaucia coloca um áudio, eu paro para escutar. Legal. Tipo, todo mundo coloca áudio lá no grupo, mas ela dá preferência para escutar os meus. Por quê? Entusiasmo, a forma que fala. Então, você pega ali... Eu não tinha percebido quanto então eu falo. Começou a me incomodar. Mas ela escuta, primeiro, entusiasmo. Trago conteúdos diferentes, algo que vai acrescentar. Às vezes, até falar alguma coisa que eu fiz que deu errado. Sim. Falar, olha, prestem atenção, eu fiz isso, não foi legal por causa disso, deu esse resultado, vou fazer assim. Esse tipo de informação acaba trazendo mais relevância. A pessoa, peraí, se eu consigo comunicar sem ter vícios de linguagem, a pessoa ela vai valorizar um pouco mais, mesmo que seja de forma inconsciente. Ela pode não ter a consciência que a minha comunicação não tem vício, mas ela gosta de ouvir porque é mais agradável, porque dá mais segurança, porque sente mais verdade, enfim. Sim. Ela pode não ter o conhecimento que eu estou adquirindo hoje, mas no fundo acaba funcionando. É que nem várias coisas que nós vamos vendo, que eu falo, o intuitivo, ele dá certo. Ele pode não ser, não é só essa ferramenta, mas ele dá certo. O intuitivo. Se você agrega coisas, melhora. Da mesma forma, a pessoa que ouve, a pessoa que está recebendo, ela está ouvindo o conteúdo de um monte de gente. Não dá para escutar todo mundo. Sim. O que ela vai separar? Aquele que ela se sentir melhor. Aquele que agredir menos o ouvido, que for menos cansativo, porque cansa pra caramba, né? Deixar a comunicação toda poluída, cansa. E com o tempo ela vai falar, eu não vou escutar não, porque eu escuto, mas eu me canso. Sim. Eu canso de escutar essa pessoa. E ela não sabe o que é que cansa, mas cansa. Então, que raiva. Isso então. Mas são coisas que eu acredito que para mim vai agregar muito, vai melhorar bastante a minha comunicação, a forma, vai ajudar inclusive nos fechamentos, nos pitches que eu vou fazer. Assim, eu já estava animada só de ter ganhado. Legal. Agora vendo o conteúdo, entender o quanto a gente precisa disso, sim, porque abre mais a mente. Eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas não têm a noção da importância que a oratória é na comunicação. Verdade. Eu acredito nisso. Verdade. Bacana, muito, muito legal a tua fala, Glaucia. É exatamente isso aí também que eu vejo, que eu penso, concordo plenamente com você. E as pessoas hoje não têm consciência, né, realmente da importância. Eu conheço pessoas que, na verdade, conheço uma pessoa que estudou oratória durante anos. A oratória ela podia ser utilizada pelo plano de saúde dele. Ele era gago.
Então ele tinha fono e também tinha oratória. Hoje ele já se superou bastante, ele não conseguia se expressar, ele era muito inseguro, então por conta disso ele ficava muito inseguro e gaguejava mais ainda. Então, por ficar nervoso, porque ele começava a gaguejar, ele ficava mais nervoso e não conseguia esse domínio. E a oratória ajudou ele a ter domínio, mais segurança, e ele fala melhor hoje. Não é quer dizer que ele hoje não gagueja, ele até gagueja, ele ainda dá uma gaguejada às vezes. Mas a oratória ele falou que ele fez, se eu não me engano, fez 3 anos de oratória. Melhorou, ajudou muito a ele. Hoje ele consegue organizar as ideias, apresentar as ideias, e inclusive ele ocupa um cargo de liderança numa empresa. Na verdade ele é funcionário público, mas ele exerce um cargo de liderança, e até então era difícil, né, você dar liderança pro cara muito gago, né? Nossa, esse cara vai começar a fazer reunião aqui e não sai do gaggagagá e vai ficar no gaggagagá todo tempo, e não dá, né, um líder desse que vai comunicar com uma mensagem. Então ele conseguiu até crescer, então foi bacana para ele. Ele compartilhou isso comigo, foi muito bacana. Falei, uau, que fantástico. Bacana. Então, aí falou aqui, depois que tiraram do plano de saúde, aí ele parou, mas por ele estava fazendo aí até hoje. Ele falou, cara, é muito bom, eu dou muito valor a isso. Para concluir, o que se aconselha nesse caso aí também, você vai fazer uma apresentação pública, evita salto muito alto, porque vai te dar uma postura muito rígida. Então, a naturalidade, como você falou, ela é muito importante. Evite roupas, por exemplo, que prendam, estejam muito apertada, porque vai atrapalhar o diafragma. Tanto na altura do abdômen, na cintura, quanto também na altura do pescoço. Está prendendo, está muito apertado, evite, tá? Então, isso vai te ajudar muito na sua apresentação pessoal. Há muito o que se dizer sobre apresentação pessoal, né? Questão de roupas. Isso aqui teria que ter muito mais tempo aqui para a gente poder trabalhar todas essas questões de apresentação pessoal, questão da maquiagem. Isso aí são muitos. Você trabalha com maquiagem, né? Então para você é perfeito, né? Então muito bacana isso. Para concluir, você desejando saber mais, a gente pode falar num outro momento. Eu vou selecionar talvez algumas coisinhas aqui disso que nós falamos, posso mandar aí para você, até para poder dar um embasamento bacana, para você realmente receber isso e falar, puxa, nossa, aqui vai ser útil aí para a vida toda, né? Com certeza. Como você mesmo falou, foi um presente de Deus, e com certeza isso vai agregar bastante aí para a sua caminhada, né? Na questão da utilidade em si. Então, fiquei feliz também de poder conhecer você, poder servir você, foi bem bacana. Então, estou muito feliz também. A recíproca aí é verdadeira, né? Amém. Olha, que Deus continue abençoando muito o seu trabalho. Obrigado. De fato, é um trabalho que faz muito diferença. A gente não tem ideia mesmo da importância e dos desdobramentos. Sim. Porque eu não imaginei que a gente fosse falar de um monte de coisa que estava aqui. Bacana. Se eu fosse descrever, primeiro que eu não tinha uma clareza do que seria falado em oratória, mas sim, como é oratória, a gente pensa que vai falar algumas coisas da fala. Sim. Então você não pensa assim, quando você começou da alimentação, de comida, eu comecei. Se você estava perguntando, eu já deduzi, bom, é algo importante, mas nunca eu iria pensar para oratória, porque a gente sabe de algumas coisas por causa da música. Verdade. Então, a pessoa vai cantar, ela vai se esforçar, então você sabe que é uma coisa maior. Você não pensa assim, eu vou fazer só uma palestra, é só uma apresentação. Então você não pensa assim que, puxa, que tem várias coisas que vão envolver naquilo. Bacana. Na oratória, desde a alimentação, da água e de todo o conjunto que nós falamos aqui. Agora, até essa informação de salto alto, opa. Verdade. Atrapalha muito a postura, você fica mais rígida, né? Você fica presa ali. Salto muito alto. Pode botar um saltinho, claro, mas não tão alto, porque vai enrijecer muito a sua postura, não vai ficar tão confortável, né?
Sim, foi até interessante você falar, porque realmente, quando eu coloco um salto muito alto, até para andar a minha velocidade muda. Verdade. Porque eu não vou me arriscar a andar mais rápido num salto muito alto. Sim. Você vai mudar, mas eu não pensei na questão da postura, Sim. a questão postural. Nós sabemos que é importante. Então, Sim. eu já trabalho isso, a postura para estar na câmera, para estar falando, eu trabalho isso. Mas você não associa. Eu estou fazendo uma apresentação, eu vou colocar um salto mais baixo para eu não parecer muito dura. Sim. Porque se eu tiver muito dura, eu estou inacessível. Se eu Verdade. tiver mais solta, eu sou mais acessível para as pessoas. Verdade. E eu pensei nisso agora porque você falou. Sim. Porque se você não tivesse falado, era uma coisa que não vinha. Então é muito interessante tudo isso. Já roupas assim, eu já não uso roupas apertadas mesmo, por causa da nossa conduta Sim. como cristãos. Mas, de qualquer forma, não seria algo que eu ressaltaria como importante. Uhum. Mas durante o nosso trabalho, eu tenho pessoas na minha equipe que não têm o mesmo estilo de vida que eu e elas se vestem de uma outra forma, Sim. são diferentes. E se eu fosse falar com elas, eu não falaria no aspecto, olha, você tem que estar mais confortável porque isso vai melhorar a tua fala. Sim. Não. A gente fala por outros motivos, porque você vai entrar na casa de uma pessoa para não atrair atenção errada. A gente fala por outros motivos, mas nunca liguei isso à fala, à oratória. Sim. E tudo isso é muito importante. Que, Que- como eu falei, o que vai fazer a diferença são os detalhes. Verdade. Verdade. Trabalhando melhor isso, eu estou super animada, assim. Muito obrigada, estou muito Imagina. grata. Que bom. Então, foi um trabalho assim muito. Foi um presente, na verdade, de Deus. Eu tinha certeza que Deus ia trazer um conteúdo relevante, eu não tinha dúvida disso, mas eu não tinha noção da grandiosidade que era.